depois trancaram, outros estão vindo aqui pela primeira vez. Né? Então, acho que a primeira pergunta é por que esse carregar-águas desse professor chato exige presença de todo mundo? Né? Por que não pode ser assíncrono? Porque, por experiência própria, alguns conceitos aqui a pessoa só pega se vier para tirar dúvida. E se a pessoa não. E, curiosamente, se eu não exijo presença, as pessoas não vêm. E na hora de fazer o trabalho, não faz porque não sabe. Aí as coisas dão ruim. Tá certo? Então, primeira pergunta: por que as pessoas chatas têm que cobrir presença? Para manter a pele de vocês salva. Essa é a primeira parte. A cada 50 minutos, uma hora mais ou menos, a gente faz uma nova chamada e dá um intervalozinho. Um intervalozinho depois da chamada, melhor dizendo. Tá bom? Professor, eu respondi a primeira, mas não respondi a segunda. Fica com uma falta e uma presença. Tranquilos? Ok? Então, vamos falar do bom e do ruim dessa disciplina, tá? O bom é que boa parte do conteúdo dela é fácil, tá? Essa é a primeira coisa. O ruim é que se você deixar a dúvida acumular, ela espeta você bem duro, tá? Bem doído. Aulas segundas e quintas, né? De 10 às 12. Pré-requisitos, eram para ter uma marquinha de cheque ali do lado de Java, vocês tinham que saber pelo menos uma dessas linguagens, eu vou ficar no pé mais de Java, tá certo? E vocês para estarem aqui, vocês passaram por 2 disciplinas de programação. Se você chegar atrasado, eu vou deixar a aba do chegar aberta. Aí você diz, professor, eu cheguei atrasado, bote minha presença, tá bom, Diego? Aí você não perde a primeira chamada. Tá certo assim? Pronto. Porque senão eu quero que vocês vejam, mas eu não preciso de um chicote, né? A gente tem uma certa flexibilidade. Tá bom assim? Tá? Conteúdo que nós vamos ver esse semestre. Unidade 1. Estrutura de dados. Pilhas e filas com vetores. Revisão de ponteiros. Ponteiros, eu nunca vi ponteiros. Como é que você vai revisar algo que eu nunca vi? Vocês viram, só não batizaram o nome. Só não te apresentaram pelo nome. Deixaram o nome, ele ficou com uma pessoa, com uma figura anônima nas 2 disciplinas de programação de vocês. Mas ele estava lá, sempre presente. Então a gente vai revisar ele e fazer uma apresentação mais correta, dar o nome dele para vocês, ponteiro. Tá certo? Ele foi uma figura anônima desde a introdução à programação. Acompanhou sempre vocês. Toda vez que vocês passavam um objeto para uma função, alteravam o objeto naquela função e retornavam com o objeto alterado, ele estava lá. Vocês nunca souberam o nome dele. Então a gente tem que apresentar ele a vocês, porque algumas estruturas mais elaboradas, como listas encadeadas, duplamente encadeadas, e listas com vigias, também chamadas de sentinelas, passam por ele. Certo? Não tenha medo. Isso aí, a gente vai ter uma transição, porque vocês não estão acostumados a trabalhar esse conceito da forma que nós vamos. Tá certo? Não se preocupe, vão ter a gente boa. Tá bom? Depois a gente vai falar de ordenação por comparação. Ordenação por inserção, seleção, mais de sorte, quicksorte. Observe que eu falei ordenação por comparação. Eu vou deixar, talvez, de ter tempo ou não, mas qualquer coisa fica para a estrutura dos dois apresentar a vocês as ordenações que não comparam. Sim, é possível, em algumas situações, não é sempre, mas elas acontecem na vida real de vez em quando, ordenar as coisas sem precisar comparar, e aí você consegue ser mais rápido que o sorte da sua linguagem de programação. E por falar nisso, por que eu preciso aprender a ordenar se tem um sorte da minha linguagem? Pela mesma razão que um mecânico tem que saber como o motor funciona. Quando as coisas dão errado, você tem que fazer do seu jeito. Entendido? Fala, Matheus. Professor, desculpe interromper o senhor. Você poderia repetir para mim com relação às chamadas? O senhor vai fazer 2 chamadas na aula, é isso? Exatamente. Aí, se por um acaso a pessoa não responder a segunda chamada, ela leva falta ou... Cada aula conta como 2 presenças. Então, se você respondeu a primeira, mas não respondeu a segunda, ou vice-versa, você fica com uma presença e uma falta. Ah, tá. Obrigado. Tá bom?
Então, a gente vai ver isso aqui. Professor, então por que precisa ver isso? Primeiro, quando as coisas não erram, você precisa saber fazer do seu jeito. Segundo, eles, em geral, são bases para você fazer novos programas, novos procedimentos para resolver outros problemas. Como assim? Então, não posso usar o ponto só para resolver os problemas? Não, você precisa alterar o que seria o ponto sorte. Então, você precisa saber fazer o que está ali dentro para poder alterá-lo. Tá bom? Então, é por isso que a gente vai ter que aprender essas coisas. Olha pelo lado bom. Normalmente, tudo que a gente vai ver nessa disciplina não é. Eu não posso dizer com certeza, mas em geral são perguntas que vocês veem em entrevistas ou para conseguir um emprego ou em entrevistas para subir de posição e ganhar um salário melhor. Então, tudo que vamos ver na unidade 1, 2 e 3 cai nisso, até cai um pouquinho mais tudo dados 2. Tá certo? Então, esse conteúdo é ótimo, é considerado, é tão básico, que as pessoas que pedem programação Python, Java e tudo mais, já consideram que você saiba. Então, eles nem listam isso lá, eles esperam que você saiba. Tá? Unidade 2 será, então, dedicado a mais itens em pesquisa e memória. Temos busca binária, árvore de busca binária e tabelas de dispersão, também chamadas de tabelas hash. Tá bom? Em unidade 3, a gente vai falar de grafos, a estrutura de dados mais poderosa que existe no mundo e aquela que não está em nenhuma linguagem de programação pré-implementada, ou pelo menos não para a aplicação que você quer. Só existe, acho que só encontrei em C++ ela pré-implementada, se é para explicação mais específica, não é uma geral. Tá certo? A gente vai ver a base de grafos, tá? Por favor, não confundir grafos com gráficos, não são a mesma coisa, né? Grafo, a gente vai falar de uma estrutura de dados que nasceu com base em uma entidade matemática. Ih, falou matemática, vai vir o apocalipse? Não, não vai vir apocalipse nenhum, tá certo? A gente vai ver como a gente trabalha tanto nessa estrutura, o que ela representa? Representa redes sociais e relacionamentos em redes sociais. Representa mapas de cidades e qual é a rota mais curta para chegar aos pontos. Representa como a energia se conecta na cidade e aí por aí vai. Tá certo? Tudo isso passa por grafos. E a gente vai ver como as formas básicas representar ele na memória e as formas básicas dele. Professor, eu não vou trabalhar com cidade, eu não vou trabalhar com rede social, eu não vou trabalhar com nada disso. Mas você vai pagar IA, e IA precisa disso também. Bom? Segundo, cuidado com o que você acha com a frase não beberei dessa fonte agora, porque você nunca sabe o que você vai precisar na sua vida profissional. Tá certo? Bibliografia. Graças a Deus, a maioria dos nossos livros hoje está naquele minha biblioteca, mas vamos lá. Esse aqui não vai ser o nosso principal, tá? Mas ele vai acompanhar vocês nas duas disciplinas do curso, ele se torna o principal em estrutura de dados 2, tá certo? Mas todo mundo demanda, espera que vocês olhem para ele. Na verdade, tem até alguns professores que esperam que vocês levem ele para a academia e façam levantamento de peso com ele, enquanto lê os conteúdos, obviamente. Mas não é o meu caso. Então a gente vai consultar isso aqui para a parte de algoritmos, né? Esse está na minha biblioteca, parte de ordenação, está aqui tudo mais. A gente vai usar esse aqui boa parte do tempo. Infelizmente, esse aqui não tem na biblioteca, mas vai ter nos slides, e dá para acompanhar com o primeiro e com o segundo. Tá certo? Temos outros livros, tá certo? Projetos de algoritmos em C++ e em Java. Algoritmo de estrutura de dados em C++ e em Java, acho que esse é o título também. Tá? Métodos de ensino e avaliação. Como é que eu vou ensinar vocês e como é que vocês vão ser avaliados? Primeiramente, toda aula, antes da aula, no final da aula, melhor dizendo, e antes da aula seguinte, eu vou lhes dar uma lista de leitura. Eu espero que vocês leiam mais de uma vez o que eu vou mandar para ler, e a gente começa daí. Observe que quando eu digo ler, eu quero que vocês leiam e se esforçam para entender, mas eu não obrigo ninguém a entender sem orientação. Mas fica muito mais fácil explicar o conteúdo se vocês já tiverem pelo menos lido ele 1 ou 2 vezes antes. Tá certo? Porque aí cedo ou tarde as peças começam a cair do lugar certo e as coisas engrenam mais rápido. Tá certo? E é interessante as coisas engrenar mais rápido pela forma como eu vou avaliar vocês.
Algo importante, são 2 horas por dia de aula, então temos sempre 10 às 12, mas a cada 50 minutos pausa, histórias e poesias. Eu não sei se seus colegas te avisaram sobre a minha pessoa, né? Eu, a cada 50 minutos, 1 hora, no caso de vocês é às 11 horas, ou 10 para as 11, eu dou uma pausa. Vocês já ouviram falar disso, do que eu faço normalmente nessas aulas virtuais, quando dá 50 minutos? Não? Não. Mas nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar, não. Eu vou contar uma história verídica, porém é engraçada, mas é verídica, tá certo? O que quer dizer Pomodoro? Pomodoro é uma técnica usada para melhorar a fixação do conteúdo. Aí parece que é 30 minutos, e aí tem uma pausa de 5 minutos e volta. Não, isso aqui é só uma pausazinha para vocês beberem água, ir no banheiro, esfriar a cabeça e depois Calma, Rony, calma, Rony. Comodoro não é um cara que trabalha na Marinha, não? Assim, eu não sou tão rígido assim, não, tá certo? Então a gente vai ter poesias, talvez um pouco de Pablo Neruda, um pouco de Bruno Lombardi, tá certo? E uma história, possivelmente de Feynman. Eu estou pensando, se eu achar histórias da Fran Lebowitz engraçada, eu trago elas para cá também, mas ainda não tenho certeza sobre isso. Augusto dos Anjos, não, porque ele é muito para baixo. Veja, ninguém vê o enterro de tua última quimera, somente a gratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Fica para baixo, né? Augusto dos Anjos é muito visceral, tem um bom domínio de linguagem, mas é para baixo. Mas, Tá, professor. Eu, filho do carbono do amoníaco. olha, eu não estou dizendo que ele não é avançado. Eu só estou dizendo que estamos isolados em casa e todo mundo sabe que ele é um poeta depressivo. Né? Escarra na boca de que lhe beija, pois aquele que vive entre feras inevitavelmente vai sentir a necessidade de também ser fera. Né? Eu conheço o Augusto dos Anjos. Tá? Eu conheço bem. Eu só não acho adequado no momento de pandemia, todo mundo isolado de casa, as coisas puxar ainda mais, ficar expondo a pessoa ainda mais para baixo. Você pode à vontade no seu tempo livre, eu não tenho críticas nesse sentido, eu só prefiro esses outros, tá certo? Eu prefiro algo bonito ou algo engraçado durante as aulas. Relaxa um pouco mais. Tá certo? Não estou criticando o Augusto dos Anjos. Nem estou dizendo que ele é inferior aos poetas que eu escolhi. Só estou dizendo que eu escolhi outra natureza de conteúdo. Ok, teremos 3 notas. Oi. Quem era aquele cara ali do canto, aquele superior direito ali? Esse é Richard P. Feynman, um ganhador do Nobel de Física. E ele escreveu vários livros de histórias engraçadas. Tá certo? Então a gente vai. Histórias verídicas engraçadas. Tá certo? Então a gente vai. Talvez a gente tenha um tempinho hoje, a gente aproveite para ler uma historinha dele. Em geral, as pessoas não acreditam que é tudo engraçado. Tá bom? Curiosamente, ele viveu no Brasil um certo tempo, ficou lecionando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá bom? Notas. Todos os trabalhos práticos, laboratórios, entre aspas, porque, na verdade, eu vou mandar códigos em vocês e eu espero que vocês passem esses códigos que vão estar como imagem ali. Tá certo? Os códigos que eu mando para vocês estão corretos, você só tem que transcrevê-los, de preferência de pouquinho em pouquinho, testando as funções, ver se estão funcionando, tá certo? E depois me entrega ele funcionando. Vocês me entregam o código .java. Eu vou corrigir o programa em .java. Se estiver até 10 erros, eu indico os 10 erros para vocês. E se passar de 10 erros, eu vou ter que dizer há outros erros, você é responsável por corrigi-lo. Mas, uma vez corrigidos os erros, você retorna com seus pontos cheios. Ou seja, eu corrijo vocês, dou uma nota, lhes digo que vocês fez errado, e vocês vão ter um prazo para me entregar de volta corrigido para ter a nota cheia. Faz sentido isso? Perfeito. Faz. Ótimo.
Agora tem algumas condições. Cada erro encontrado custa 10% do ponto do trabalho. Os trabalhos valem 10? Não, são vários trabalhos por unidade. Então, talvez na terceira unidade tenha um só trabalho valendo 10, mas na maioria não. Tá certo? Então, chegou a 10, eu vou dizer, há outros erros. Talvez até nem haja, talvez seja só 10, mas parei ali. Tá bom? E aí você me devolve, a gente vai dar um prazo para você me devolver recorrigido para recuperar esses pontos. Tá bom? Professor, reposição. Eu faltei a entrega. Você tem uma semana para entregar atrasado o trabalho. E essa é a sua nota de reposição. Tá bom? Professor, eu faltei o trabalho, não entreguei o trabalho. Quando vai ser a prova escrita e reposição? Não tem prova escrita e reposição. Você tem que entregar o trabalho com até uma semana de atraso para contar com uma reposição. Faz sentido? Vocês podem conviver com essa regra? Como é, professor? Não entendi, não. Não vai ter reposição, não? Reposição é o seguinte: não tem um prazo de entrega? Você perdeu o prazo, você tem uma semana para me entregar. Essa é a sua reposição. Faz sentido? Ah, entendi. Rapaz, pra mim, sei, né? Tá, mas a nota vai ser reduzida em quanto, no caso Nada. dessa posição? Nada. É reposição em todos os sentidos. Em nada. Tá certo? É a mesma nota. Só vai perder se não entregar. Só vai perder se não entregar nem no prazo, nem com uma semana de atraso. Aí você perde. Uma coisa que as pessoas normalmente esquecem é que a reposição, as pessoas acham que é uma prova só no final do semestre. Não, a regra, eu podia fazer reposição uma semana depois da prova. Estaria dentro do meu direito, pela universidade. O que eu estou fazendo é, não entregou no prazo, você tem uma semana para me entregar. Tá certo? Os prazos, se tiver alguma emergência, incêndio, todos os professores acordaram com uma alucinação incrível de Bolsonaro ou Lula ganhando as próximas eleições, não me interessa se torce para nenhum dos dois. Tô nem aí. E decidiram atormentar vocês com 500 trabalhos. Então, eu não sei o que fazer. A gente negocia o prazo. Fala, perdoe-me, eu não sei pronunciar o seu nome. Ronelison. Ronelison, por favor. Professor, como a gente vai entregar os códigos dos métodos que a gente escrever? A gente vai abrir. Eu imagino que o Moodle teve uma maneira de vocês entregarem o código Java quando eu crio uma tarefa para eles. A minha primeira vez usando o Moodle, mas a gente faz funcionar. Qualquer coisa a gente cria uma pasta no Google Drive, vocês colocam lá. Tudo bem, professor. Então vocês vão me entregar o código .java. Agora, uma regra importante, tá? Em primeiro lugar, antes de eu falar da regra importante, cada trabalho é possível você corrigir os erros e resubmeter o trabalho. Eu não vou aplicar a prova final. A prova final é o seguinte: você ficou de 5 ou acima, mais abaixo de 7, eu vou repetir essa nota como final. Alguém não consegue conviver com essa regra? No caso, dá para aprovar ainda, né, professor? Se ficar Sim, nessa média. exatamente. Pronto. Porque a média é 5, se eu repetir 5 depois, Isso. você passa. Tá certo? Pô, não entendi, não, professor. Pode repetir aí? Pronto. Qual é a nota mínima para você ir para a final? 4. Você só está em perigo se você tirar entre 4 e 5. Tirou 5 ou acima, você passa. A meta K1 é 555. Bateu os 5, tchau. Tá aprovado. Exatamente. Coisa boa. Lembrando que cada trabalho que vocês me entregarem, vocês têm a opção de corrigi-lo e resubmetê-lo. Então, vocês não têm só que tirar 5 em uma avaliação. Você tem que tirar 5 uma vez recebida a lista de erros e corrigidos os erros. Então, acho que está bem tranquilo. Se alguém tiver alguma reclamação, eu penso em outra regra para a próxima aula, mas eu preciso que você manifeste agora. Senão eu vou construir esse acordo selado. Tá excelente, professor. Tá excelente do jeito que tá. Eu também achei top, hein, do jeito que tá. Tá certo. Cachorro, Antes a gente bater o carimbo e assinar embaixo, vamos para uma regra importante. Duas regras importantes. Menos 10% da nota do trabalho por cada erro encontrado e não aceito códigos que não compilam.
Faz sentido? Ou seja, no mínimo, seu código tem que compilar. Tá certo? Aí, se não compila, por que você me mandou? Professor, Hum. o Nelson me perguntou aqui no privado o que é código não compila. Eu não perguntei nada disso, não. Agora, Eu não sei professor, quem é perguntou. importante testar o código antes de enviar. Eu acho que isso aí Exatamente. todo mundo tem que Com fazer. certeza, tem que fazer. O que quer dizer que compilar? Quer dizer que se você que você apertou play no Eclipse e não foi, ou você deu um Java que não foi. Ou seja, tem erro de ponto e vírgula em algum canto, tem chave que não fechou, tem função que não fechou, tem função que não está retornando o que deveria retornar, e a lista vai por aí. Tudo que Entendi. tudo que o Eclipse te avisa, Eclipse ou qualquer IDE te avisa que está acontecendo. Tá certo? Entendi. Por que eu botei isso? É alguém da turma? Não. Alguém no passado fez isso comigo. Então, dessa vez, eu deixei bem claro, na primeiro dia de aula, que tem que compilar. Eu sou malvado de maneira nenhuma, todo mundo passou por 2 ciclos de programação, no mínimo a digitar o código, executar e a debugar. Tá? Lembre-se de algumas boas práticas. A mais simples de tudo que eu peço que vocês lembrem é: escreva um trecho de código do texto que eu vou mandar, debuguem. Vocês sabem como vai ter que funcionar, porque tudo que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver o código funcionando trecho a trecho em sala de aula. Não vai ter nenhuma bola misteriosa. Tá certo? Então, se tiveram 2 disciplinas para programação, compilar, executar e debugar. Se ainda disso você me entrega um código que está com ponto e vírgula faltando, chave faltando, ou nem sequer fez isso, ou simplesmente pegou a imagem que eu mandei e jogou no tradutor de texto, vai dar ruim, já aviso. Normalmente dá muito ruim quando o cara faz isso. Ele não economiza tempo, ele cria uma lista enorme de problemas para ele mesmo. Mas assim, complica sua vida a seu próprio custo. Tá certo? Então, não sei compilar e executar via terminal. Eu sei que vocês não viram isso. Eu sei que... Quem foi o professor de vocês de programação em Java? Meu A Ilha. Foi a Ilha e agora está sendo Rodrigo em pior. Ok, eu sei que nenhum dos dois compila via terminal. Estou correto? Exatamente. Então, vocês vão ver isso aqui. Então, não dá para dizer que não sei, não ensinaram, faltei no dia. Quase toda aula a gente vai compilar código via terminal. Tá bom? Então, a gente vai ver isso. Tá certo? Professor, uma oi. dúvida. Se for em pseudocódigo, Portugal, alguma coisa, o senhor aceita? Não, porque eu estou te mandando o código em Java para você passar Java, ali. né? Pronto, beleza, tranquilo. Então, vocês vão receber código em Java, o que vocês têm que fazer é passar limpo, garantir que está sem erros, funcionando como eu mandei para vocês e me mandar de volta. Beleza. E o que me impede de copiar e colar direto? É que vai estar em formato de imagem. Professor, tem programa que converte de imagem para texto, então da sua imagem eu posso tirar o código. Mas em geral ele dá um erro lascado. Em chave, ponto e vírgula, um tanto de canto, que você vai ficar perdido tentando debugar as coisas. Tá bom? Ok, então vamos um de cada vez. Alguns pagaram com a ilha, outros com Rebouças, mas vamos nós, então, com calma. Vocês viram o que nessas disciplinas? Java. Viu só o básico de Java até PO, professor. Certo, até PO. Vocês viram laços alinhados em Java? Como é? Não entendi. Laços como alinhar, laços em Sim, a Java. gente viu. Viu? Ok. Vocês viram Viu. recursão? Quando Sim, viram não, recursão? a gente viu o método. Sim. Viu o método, recursão não viu, não. Não viram A recursão? Ilha fez um exemplo só de recursão, eu acho. A gente usou hashcode equals, mas não se aprofundamos muito, não. A gente usou um pouco. E uma pergunta: quantas semanas vocês passaram vendo um ML e no projeto de software? Professor, deixa eu aumentar o som. Assim, eles nunca se mostraram um ML para vocês? Mostraram. Sim, Passavam. O diagrama UML ela mostrou. a gente consegue Mostrou. extrair sim o Aí vocês código passaram do mais ou menos ML. uma unidade fazendo isso, não foi?
Na verdade, ela mostrou, mas ela meio que não ficou Não mostrou. explícito. Ela só ensinou assim o básico. Professor, a gente tá aprendendo mais Não se a preocupe tirar com o os códigos ML. agora no PO, que a gente tá pagando Não agora. não se preocupe com o ML por um motivo simples. Esse tempo que ela gastou em um ML era o tempo que ela devia estar passando ensinando recursão. O ML não pertence à disciplina anterior e não pertence a essa. A disciplina anterior e a essa é algo mais domínio de ferramenta, não é engenharia de software. Aqui a Professor, gente vê. Diga. antes disso, a introdução à programação, a gente também aprendeu Python. Sim, sim. O que vocês viram em Python? Foi até a parte de função. Certo. Então foi bem, mas vocês viram como alinha laços, talvez não tenham visto recursão ali, porque eu sei que no P1 é uma coisa mais apertada, não é isso? Sim, Professor, é uma dica também para o senhor. Não sei se o senhor vai querer abraçá-lo. O senhor escolheu Java, né, Uhum. como uma linguagem para disciplina, mas como o Guilherme falou aí, muitos também têm mais afinidade com Python, né? A gente poderia também ver aqui, se o senhor também aceitar, uma linguagem que fosse melhor para a gente também poder dar procedimento à Aí disciplina. como é que vai compilar em Python? Hoje tem como. Python interpretada, não tem isso aí. Mas eu vou pensar a respeito, mas a gente tem que ver, porque tem que. Algumas coisas a gente vai ter que desligar das linguagens, vamos dizer assim. Algumas coisas já tem pronto, tanto em Java como em Python, em Java menos, e a gente, na verdade, não quer usar essas coisas prontas. Por quê? Porque aqui é domínio de ferramenta. Em que sentido? Como você se expressa usando as ferramentas que tem, tá? Em geral, essas formas são ou em provas de concurso, você vai ver muito em concurso para vaga, ou entrevista para vaga, ou ainda em entrevista para a sessão de emprego. E para que isso serve? Só para atormentar a gente? Não. Normalmente, quando você vai mergulhar mais a fundo, entrar para resolver novos problemas, você tem que ter esse domínio, senão você não deslancha bem. Então, aqui eu tenho que garantir um domínio de ferramenta, tá bom? Para que vocês, em disciplina futura, em especial que eu for pagar a estrutura dos dois, tenham esse domínio. Então, uma coisa que eu adoraria que vocês já tivessem visto recursão, porque a gente vai mergulhar nisso com alguma frequência aqui, tá certo? Aí me chateia um pouco gastar tempo com ML, quanto esse conceito é esquecido, mas assim, cada professor tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Não me incomoda, eles não me incomodam, mas eu lhes aviso que vai ter um tempo que gastar mais, e que é um conceito que vocês vão ter que se familiarizar, independente dos professores gostarem ou não desse conceito. Tá certo? Mas de todo jeito, todas as coisas serão compiladas, executadas via terminal em toda a aula, então todo o trabalho que vocês vão fazer, o código primeiro vai ser mostrado funcionando, função a função, e vocês vão poder perguntar em cada trecho de código que está acontecendo ali. A gente vai mostrar a instrução de compilação. Diga. Desculpa interromper o senhor aí de novo. Aí eu não identifiquei, não ficou bem claro para mim não. O senhor vai mandar um código, aí nós vamos copiar e verificar os erros e remandar para o senhor, é isso? Exatamente, só que o código que eu mandei está sem erros. Os erros nasceram entre a cadeira e o teclado de quem digitou. Ah, entendi. Tá certo? Como eu mandei o código sem erros então tá funcionando, certo. Se me retornar um código que está com bugs, eu sei que esse bug nasceu entre a cadeira e o teclado de quem passou a limpo. Tá certo? Só se então, fizer, só assim, professor, tem gente até rindo assim. Mas na verdade, todo bug nasce entre a cadeira e o teclado. A gente vai olhar um código que não tem erro e relatar os erros, professor. Não, vocês vão pegar o professor vai mandar um código e redigitar só e mandar para ele. Se aparecer algum erro, foi a gente que cometeu esse erro. Só redigitar e mandar para ele, pessoal. Exatamente. Quais são as fontes de erro? Em primeiro lugar, você já fez o trabalho de copiar um texto para um editor? Normalmente você comete algum erro ortográfico ou um erro de lógica, você inverte a ordem das frases. Ou insere caracteres que não deveriam estar lá. Aí nascem os erros. Não é Bills, não vamos forçar a barra também não, tá, Cine?
Porque isso acontece com todo mundo. Não importa se você tem 10 anos de experiência ou não. Você recebeu 50 linhas para digitar, se você digitar todas sem testar de pouquinho em pouquinho, vai ter erros que você vai passar. Por isso que a gente vai de pouquinho em pouquinho, 5 a 10 linhas, verifica se tem erro ou não ali, terminou uma função, testa, vê se ela está funcionando. É por isso que a gente vai fazer isso. Tá? Cuidado com o Ah, bullying aí. entendi, professor. Tá certo? Então, os erros nascem disso. Tá certo? Outra coisa que nasce de erro, a pessoa acha que não tem diferença mudar a ordem. Para alguma situação, a ordem das instruções muda muito a situação. Muda muito o desfecho. Mas, de toda forma, todos os códigos serão compilados no terminal. Eu vou mostrar a instrução na sala. Todos os trabalhos são mostrados em ensaios, compilados e executados. E se você não sabe compilar, esse conhecimento tem na internet com alguma facilidade, no contrário. Eu não digo resolver os problemas que eu vou te mandar, porque são específicos, e talvez a internet não tenha eles prontos, mas a instrução de como se compila e cola, como se configura o compilador no Windows, se você estiver no Windows, no Linux é mais fácil, já vem, quando você instala, já fica bem configurado. As instruções são achadas na internet com alguma facilidade. Tá bom? Então, assim, tá ruim, tá, faça um pouco de autorreflexão, espelho é bom, obrigado, e a gente conversa para tirar dúvida. Algumas coisas são, todo mundo, ninguém nasce com... Marcos? Como assim, Marcos? macOS? Eu não estou usando Mac. Tá certo? Em Mac é fácil de instalar e está lá configurado. Ou seja, talvez já esteja até já instalado, se não me engano, né? Porque macOS já vem com algumas coisas pré-instaladas no terminal dele. Basta digitar javac espaço menos version, se não me engano. Ou é menos version, sempre esquecer um ou dois traços. Ele tem um negócio para compilar. Pronto, tranquilo. Critérios de avaliação, cada unidade terão 11 pontos disponíveis, ou seja, não só vocês podem corrigir os trabalhos feitos, como vocês não estão disputando 10 pontos por unidade, vocês têm 11 pontos por unidade. Tá? 10 pontos mais um extra. Tá bom? Tranquilos? Tá certo? Recomendação, leiam e releiam o assunto antes e depois das aulas, acompanhe as aulas. Aqui, o pessoal fica com esse bullying no chat analfabeto, isso e aquilo. Se você não tirar a dúvida, não me importa se você tem um doutorado, você vai se ferrar aqui. Como é que eu sei disso? Bom, tem pessoa que do departamento sai para doutorado, depois fica me ligando. Que livro eu pego para estudar isso aqui? Qualquer livro. Mas qual livro? Pega o Corme. O Corme é muito difícil. Ok, isso aqui é o quê? Eu quero algo que deixe as coisas fáceis. Comece a ler, reler e tirar dúvida. Aí fica fácil. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Todo mundo nasce sabendo apenas chorar no que me concerne. Então, o resto é tirar dúvida. Então, todo final de aula, eu vou lhe dizer uma lista de leitura para vocês fazerem. Os livros que a gente vai trabalhar, eles estão disponíveis para vocês, no SIGA mesmo. O SIGA, todo mundo aqui já usou minha biblioteca? Não? Já, professor. Já? Alguém não usou? Pode falar se não tiver usado. Sidney não usou, então deixa eu mostrar aqui para o Sidney. O Vitor também não. Deixa eu chegar a tela aí do cigarro para vocês. Por favor, me avise quando chegar a tela. Chegou. Chegou, professor. Nessa tela, vocês vêm aqui, biblioteca, pesquisar livros e bases digitais, e tem aqui minha biblioteca. Ele vai abrir uma nova aba. Então, quando eu clicar aqui, eu vou mudar a tela para a nova aba. Espera um pouquinho. Aí ele vai aqui, você aceita os cookies, acontece, tá?
E você pode pesquisar aqui os livros. Aqui tá, ele está aqui na minha frente porque eu usei ele recentemente. Mas se você não utilizou, é só digitar o nome, algoritmo, e ele vai lhe retornar uma lista. Nessa lista estão alguns livros que a gente vai usar. Esse Mexicano Algoritmos é interessante, ele é bem suave na leitura, mas esse aqui, tá vendo aqui com essa capa aqui, é um que a gente vai usar com mais frequência, e esse projeto de algoritmos com implementação em Java e C++ também, certo? Aí você abre, tá um pouco mais lento que a gente está transmitindo, né? E aqui você tem um livro virtual para você ler ele, tá? Então, eu não vou seguir a sequência de capítulos do livro, tá bom? Então, mas eu vou lhes passar a leitura do capítulo. Nem tudo do capítulo é, digamos assim, você já tem base para entender. Por quê? Porque eu estou lendo ele fora de ordem. Então, alguns assuntos que são da disciplina 2, por exemplo, esse livro já vai dar como primeiras aulas. E ela pertence à disciplina 2. Então, nem tudo a gente vai entender, mas é importante se esforço antes de começar a aula, de ler o material, não no dia, por favor, 1 ou 2 dias antes, ler e reler o material, porque aí fica mais fácil vocês descobrirem o que vocês não entenderam. Quando passarem o trabalho, por favor, não comece a fazer ele 1 ou 2 dias antes. Vocês vão passar a noite sem dormir. Professor, é tão difícil assim? Não. Bugs acontecem, vocês estão acostumados a resolver questões que são quanto custa uma festa, quantos docinhos eu pego de cada tipo. Aqui a gente tem um outro pensamento, são outros problemas, e aí demora mais. Então, pelo menos 5 dias, eu vou dar 2 semanas, no mínimo, para fazer cada trabalho. De preferência, pelo menos 1 semana antes comece. Porque se algum outro professor pegar pesada disciplina, se cair um meteoro na rua, se a Venezuela invadiu o Brasil, se os Estados Unidos invadiu o Brasil, se a Coreia do Norte soltar um míssil atômico no mundo, a gente tem tempo para se trabalhar as coisas, tá certo? Professor, então, diga. Eu que eu tinha colocado a pergunta no chat, se eu não tinha visto, que na biblioteca os livros são baixáveis ou só dá para ler online? A maioria só dá para ler online. Só dá para ler online. Esse minha biblioteca é para ler online. Tá certo? Ok, professor. Então, dá tempo. Alguns trabalhos vão ser em equipes, não todos. Tá bom? Perguntas? Tudo bem esse acordo, esse plano de curso? A gente pode assinar embaixo? Tá tudo Tá bem. bom, tá bom, professor. Pode assinar embaixo. Professor, aí. O senhor falou aí que seria em equipe alguns trabalhos, foi isso? Sim, aí vocês vão ter liberdade de formar duplas ou trios para fazer equipe. Acho que pelo tamanho da turma, talvez eu faça todos de duplas no mínimo. Pronto. Tá certo? Porque estamos com 50 alunos, é muita gente. É muita gente. Pedido, por favor, sem bullying, sabe? As matérias, eu sei de algumas pessoas de vocês que não é a área deles. Por exemplo, cada disciplina não é obrigada a ser sua área. Você é obrigado a gostar daquela disciplina que você tem mais afinidade. Eu aconselho que você vá muito mais além nessas disciplinas que o professor passa. Mas todas as disciplinas têm sua importância. Isso significa dizer que eu não considero nenhuma pergunta burra. Eu não gosto de tirar piada com o aluno porque ele tem uma pergunta de um assunto que você já entendeu. Aqui, normalmente, é o contrário. Muitas vezes a gente esbarra em coisas que os alunos não entendem. A primeira que pergunta, os outros utilizam, tiram a piada com ele e nem percebem que eles mesmos não entenderam. Professor, então, cuidado com isso. Diga. Professor, uma outra dúvida.
Caso a gente tenha alguma dificuldade em relação a alguma coisa, a gente pode entrar em contato com o senhor. Como é que fica essa questão do contato? Eu vou abrir um fórum no Moodle, tá certo? Para vocês colocarem as suas dúvidas lá. E eu vou ver se, que é a minha primeira vez usando o Moodle, vou ver se tem como vocês abrirem itens ali para que vocês possam colocar tópicos específicos, mas eu não sei se como o Moodle é muito configurado. Faz muito tempo que eu vi alguma coisa sobre o Moodle e, infelizmente, eu não usei ele logo de cara, o que quer dizer que algumas coisas caíram no esquecimento. Eu preciso relembrar. Então, E sobre o Discord, professor, o senhor não utiliza não o Discord? Temos uma questão aí que o Discord de SI já é bem consolidado, eu posso abrir uma turma por ali ou tudo mais, mas para LCC não é tão simples, né? Aí eu fico com mais dificuldade de gerenciar para LCC essa questão, uma vez que vocês não têm um mundo, não está uma integração tranquila, muda não, perdoe-me, um Discord de LCC com os usuários confirmados que são do LCC e por aí vai. Então, Professor, diga. o senhor vai utilizar o Classroom? Posso utilizar o Classroom se a turma certo. quiser. Tá Ok. bom? É uma possibilidade, mas como semestre passado me pediram para tentar o Moodle, disseram que ela se comunicava mais fácil, eu vi que quando eu boto uma mensagem, vai para o e-mail de todo mundo, parece que é o e-mail que vocês utilizam, né? Isso, porque está cadastrado lá no Cigar, a gente recebe a notificação. Professor, tanto o Classroom quanto o Moodle, eles são bem parecidos, fazem a mesma coisa, pelo que eu já testei. Mas a interface é um pouco diferente, e pelo visto alguns alunos preferem o Moodle ao Classroom. Já que eu tô usando mais o Moodle, tem mais disciplina no Moodle, acho melhor botar lá também. Ah, sim, vocês têm a maioria lá e fica mais fácil navegar nas disciplinas Então, por ali. pode colocar o link do Moodle lá para a gente se conectar, por favor. Eu acho que já foi automaticamente quando cria a turma, né? Vai automático. Já foi automático com... Eu vou ver como é que eu te mando esse convite, mas assim que eu criei a turma, ela já puxou todo mundo, ela já ficou associada ao SIGA. Isso, pela matrícula. Ela ficou associada ao SIGA, aí a pessoa acessa pela matrícula. Tá certo? Ok, tá certo. Esse link que o pessoal botou, classe seadufpb.br, você acessa ele, coloca a matrícula, a senha, tá bom? Valeu, pessoal. Aí você tem lá a disciplina 1 para quem está na 1 e a 2 para quem está na 2 e por aí vai. Tá bom? Professor, pode criar grupo do WhatsApp paralelo com participantes da turma? Pode. Eu não sei se eu posso fazer parte, porque eu confesso que o WhatsApp eu olho uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias no mesmo WhatsApp. Então é meio complicado, porque tem algumas questões com relação a isso. Vocês podem fazer entre vocês entrar, eu só peço que seja respeitoso uns com os outros, né? Eu sei que não é fácil. Parece que tem, especialmente com todo mundo trancado em casa, fica mais em ebulição as emoções, né? Ok? Algumas coisas a mais. Os slides, eu vou sempre postar os slides no CIGA, tá certo? Porque não no Moodle, acho que vocês, as pessoas já lhes falaram que a capacidade do Moodle para arquivos é muito mais limitada que a do CIGA. E aí lá só tem 50 megas e isso vai estourar rapidinho. Tá bom? Então não dá certo. Mandar as coisas pelo Moodle vai ser pelo CIGA. Tá bom? Professor, mais uma dúvida. O senhor falou que a gente vai ver algumas coisas que a gente não viu nas disciplinas anteriores de programação. Que deveriam ter visto, certo? Mas o quão dependentes nós seremos do que a gente viu até agora de programação, por exemplo? Eu já assumo que vocês sabem compilar, já assumo que vocês já sabem fazer laços alinhados, já assumo que vocês já sabem declarar variáveis, e eu já estou assumindo algumas coisas a mais. Separação de funções. Eu não vou cobrar PO a fundo, isso é função da disciplina do PO, mas eu imagino que vocês já saibam identificar se o valor de retorno está correto ou não. Ok. Tipos de variáveis e coisas que, depois de 2 disciplinas, eu acho que é
para ter consolidado, porque é algo comum às duas disciplinas. Mesmo Python seja uma tipificação dinâmica, ou seja, o tipo é descoberto da variável é definido como o primeiro uso da variável, né? Mas boa parte é conhecido. Ok. Tá bom? O que eu sei que vocês não viram com profundidade, que é a questão de ponteiro e de recursão, a gente passa um pouco mais de tempo sobre isso. Tá bom? Também não vou atropelar as coisas não. Tá certo? Mais alguma pergunta? Ok. Então, assim, vocês me perguntaram, deixa eu ver se eu acho a história curta do Feynman aqui, para vocês conhecerem o que, que eu vou ler para vocês. Testando cães farejadores. Quando eu estava em Los Alamos, e tinha algum tempo livre, geralmente eu ia visitar minha esposa, que estava em um hospital em Albuquerque, a algumas horas de distância. Uma vez eu fui visitá-la e não pude entrar logo, então fui à biblioteca do hospital ler. Li um artigo na Science sobre cães farejadores e sua enorme capacidade de farejar. Os autores escreviam as diversas experiências que fizeram. Cães farejadores podiam identificar quais itens haviam sido tocados pelas pessoas e coisas assim. Eu comecei a pensar, é incrível como os cães farejadores são bons em farejar, conseguindo seguir trilhas das pessoas e assim por diante. Mas quão bons nós somos, na verdade? Quando chegou a hora de visitar minha mulher, fui vê-la e disse, vamos fazer uma experiência? Aquelas garrafas de coca. Ela tinha uma caixa com 6 garrafas vazias de Coca-Cola que estavam guardando para jogar fora. Você não tocou nos últimos dias. As duas coisas, o código é mandado correto, mas na transcrição alguns erros acabam acontecendo. Eu gostaria que vocês corrigissem os erros que vocês mesmos inseriram. Para corrigir os erros, é interessante que vocês saibam qual é o comportamento esperado do código e se orientem por isso, senão vocês não vão corrigir. Vocês podem corrigir erros de digitação, mas não, talvez não corrijam erros de lógica. Tá bom, Wanderson? Você não tocou nos últimos dias essas garrafas, né? Certo. Levei a caixa para ela sem tocar nas garrafas e disse, ok. Agora eu vou sair. Você pega uma das garrafas, segura por mais ou menos 2 minutos, depois coloca de volta. Eu entrarei e tentarei dizer qual foi a garrafa que você pegou. Saí, ela pegou nas garrafas, segurou por um tempo, muito tempo, porque eu não sou um cão-farejador. De acordo com o artigo, eles podiam sentir mesmo que você tivesse apenas encostado. Então voltei e era completamente óbvio. Eu sequer tive que farejar as garrafas, porque, é claro, a temperatura era diferente. E também era bastante óbvio pelo cheiro. Assim que você aproxima o rosto, você sentir um cheiro que é úmido, mais quente. A experiência não funcionou por ser tão óbvia. Então olhei a estante, já tem um tempo que você não mexe nesses livros. Dessa vez, quando eu sair, pegue o livro da estante e só abra, isso é tudo, feche-o de novo. Depois coloque de volta na estante. Saiu de novo, ela pegou um livro, abriu, fechou e devolveu. Eu entrei e nada demais. Era fácil, basta cheirar os livros. É difícil explicar porque não estou acostumado a falar sobre isso. Você aproxima cada livro ao nariz. Fareja algumas vezes e consegue descobrir. É muito diferente. Um livro que tem estado ali por tempo... Esse é normalmente o intervalo para fazer outra chamada, mas espera um pouquinho. Você aproxima o nariz de cada livro, fareja algumas vezes e consegue descobrir. É muito diferente. Um livro que tem estado ali por muito tempo tem um tipo de cheiro seco, desinteressante, mas quando foi tocado por uma mão, há uma umidade, um cheiro muito diferente. Fizemos mais uma experiência e descobri que ao mesmo tempo que os cães farejadores são realmente bastante capazes, os humanos não são tão incapazes quanto pensam. É só porque o nariz fica muito longe do chão. Percebi que o cão podia rastrear o caminho pelo qual tinha entrado pela casa, especialmente se eu estivesse descalço, cheirando minhas pegadas. Então tentei fazer isso, engatei pelo tapete, farejando para ver se podia perceber a diferença entre onde eu andei e onde eu não andei, e achei impossível. Consequentemente, o cão é muito melhor do que eu. Muitos anos depois, quando tive a primeira vez na Caltech, houve uma festa na casa do professor Bacher, e lá estava uma porção de gente de Caltech.
Não sei como aconteceu, mas eu estava contando a eles a história de cheirar a garrafa e os livros. Naturalmente eles não acreditavam, então, em uma palavra, porque eu sempre achava que era uma farsa. Tive que provar. Cuidadosamente tiramos 8 novos livros da estante, sem tocá-los diretamente com as mãos. Depois saí. 3 pessoas diferentes tocavam os 3 livros diferentes. Eles pegavam um, abriam, fechavam e devolviam. Então voltei, tirei a mão de todo mundo e de todos os livros. Não sei, não me lembro o que fiz primeiro. E descobri os 3 livros e errei uma pessoa. Eles ainda não acreditavam em mim, acharam que era algum tipo de truque de mágica. Eles continuaram a tentar descobrir como eu havia feito isso. Há um truque famoso desse tipo, no qual você tem alguém mancomunado no grupo e dá sinais sobre o que é. E eles estavam tentando descobrir se aquela pessoa estava mancomunada comigo. Desde então passei a imaginar que seria um truque de cartas pegar um baralho, pedir a alguém que traz a carta e apodrecer de volta que você está em outro quarto. Você diz, agora eu vou dizer que carta é, porque eu sou um cão forajador. Vou tirar todas as cartas e dizer qual que você pegou. É claro que com esse tipo de conversa ninguém acredita que é exatamente isso que você está fazendo. Mas algumas pessoas têm cheiros muito diferentes. É por isso que os cães podem identificá-lo. Você tem que experimentar. Todas as mãos têm um espelho de cheiro, uma espécie de cheiro único. E uma pessoa que fuma tem um cheiro nas mãos muito diferente de quem não fuma. As senhoras normalmente têm diferentes tipos de perfume. E assim por diante. Se alguém tiver alguma moeda no bolso e assegurar, você pode sentir o cheiro. Bom, esse é o tipo de história. Algumas serão mais engraçadas que essas, mas são todas histórias reais que nós vamos ler. Tranquilos? Mais alguma dúvida sobre como vai ser a disciplina? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Por enquanto, é tranquilo, professor. Ok. Então aqui vai a primeira tarefa de leitura. Professor, você pode mandar o poema aí no chat para a gente ver depois? O poema, não tem como. É um livro físico. Tá certo? Que pena. Mas o livro... Não é sério, eu gostei desse aí que você recitou. Depois eu boto o nome do livro. Deve ser brincadeira, seu Fêmea. O poema vai ser assim. Sábado, eu te trouxe lá da feira uma cabaça, uma panela e uma macaxeira. Um apinto de sair, aquele capim que cheira. Vi andando pela estrada que era sol e poeira, trazendo pimenta da quente, esse colar de semente e saudade tua esteira. Ou, eu tinha preparado uma casinha besta. Amor espiando na festa da janela de fim de tarde, e uma horta pequenina, cheia de erva de cheiro, alecrim, hortelã, aipo, para fazer teus temperos. E tinha também coentro, que é uma mania minha. E para noite de calor tinha cerveja geladinha. E eu vinha toda enfeitada, dando risada e vinha me encostando, me roçando, para brincar com os teus dedos. E inventava umas graças para te afastar dos teus medos. Você levantava a minha saia para descobrir meus segredos. Eu fingia que fugia, depois fingia que deixava, e você nunca sabia se eu ria ou ficava brava. E essas coisas mais a brisa que deixava arrepiada eram tudo brincadeiras, coisas do tempo de amor em cidade do interior. Certo? Talvez alguns poemas diferentes desses, mas ainda assim poemas. Tranquilos? Leitura. Primeira leitura. Algoritmos, Teoria e Prática, está naquele minha biblioteca, o livro do Cormen. Sessão capítulo 10, no mínimo, sessão 10.1, se puder ler 10.2, eu agradeço também. Além desse, leitura opcional que pode ajudar, está no livro Projetos de Algoritmos com Implementação em C++ e em Java. Eu estou colocando aqui no chat. Tá certo? Capítulo 3. Tá bom? Nós vamos começar a falar de pilhas e filas na próxima aula. Eu gostaria que vocês lessem sobre isso. Siga na minha biblioteca. Tá bom, Ismael? Ok? Antes de sairmos, vamos para uma nova chamada. Como é o primeiro dia, vamos ser bem legalzinho e só fazer chamada de quem não estava presente na primeira chamada. Tá bom? Então vamos lá. Bruno Duarte está por aqui. Bianca. Felipe de Lima.
Não. Ismael tá aqui, né? Deixa eu marcar a presença do Ismael. Aproveita, hoje promoção, 2 presenças pelo preço de uma. Jonatas Flor, João Bosco. Se seu nome está vermelho, por favor, se manifeste. Luiz Eduardo. Aqui, professor. Marco Túlio. Marco Túlio não se manifestou. Estou presente, professor. Estou presente a quem, por favor? Eduardo. Luiz Eduardo. Hã? Luiz Eduardo. Tá aqui, já botei o presente aqui, tá escrito aqui. Só preciso apertar o que lá embaixo, deixa eu chegar lá. Certo? Miguel já botei. Robson Ferreira está aqui. Salatiel. Presente, professor. Robson. Robson presente. Salatiel. Não. Túlio. Wellington. Presente. Presente quem? Wellington. Wellington, obrigado. Que eu falo 2 nomes. Ouçam presente, eu não vou saber de quem é, se não dizer, né? Tá bom? Se você chegar e tiver perdido a chamada, por favor, coloque no chat ou se manifeste verbalmente. Professor, chega tarde, bota minha presença, tá bom? E a gente coloca. Tá bom? A não ser que esteja no meio da chamada, aí espera um pouquinho que a gente coloca depois. Tá certo? Matheus está presente. Professor, essa era aquela primeira chamada que o senhor deixou aberta, né? Sim, exatamente. Na verdade é a chamada do tia, né? Porque se alguém chegar depois, eu vou escolher aqui se é 2 faltas ou 1. Tá bom? É isso que acontece depois. Tá bom? O Kian já tá vendo que o nome tá escuro, então tá certinho. Tá certo? Vamos descer, né? Ô, professor, pode subir um pouquinho para eu ver se meu nome tá escuro? Deixa eu deixar aqui do jeito que tá. Tudo tá com 2 faltas. Tá certo, Cássio, ali. Tá bom? E Vitor, eu acho que sua matrícula ainda está sendo... Não, tá aqui, Vitor Gabriel. Obrigado. Então, para ler capítulo 10 do Cormen Teoria e Prática, a gente começa a aula ali. Não vou seguir o livro à risca, mas é dos livros que temos um que apresenta o conteúdo um pouco mais claro. Se tiver dúvida, o outro apresenta a implementação em Java, então vocês se sintam mais confortáveis com ele. Tá bom? Aí a gente começa na próxima aula. Tá certo? Algo mais? Capítulo 10 de qual livro? Não Ok. entendi o nome, não. Não, a gente vai vai fora de ordem. O nome é Algoritmos, Teoria e Prática. Deixa eu colocar de novo aqui no chat. Algoritmos, Teoria e Prática, Cormen, capítulo 10. Tá bom? Sim, obrigado. Ok? Todo mundo anotou? Até a próxima aula. Por favor, alguém me lembre sempre de estar gravando minhas aulas, porque às vezes a gente começa e esquece, tá certo? Tá bom? Até mais, gente. Até, professor. Valeu. Até mais, professor. Mais, professor. Mais, professor.